assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um cara já meio velho, viajando de cidade em cidade nos Estados Unidos dos anos 50, tentando vender uma máquina de milkshake que quase ninguém quer comprar. Esse cara se chama Ray Kroc. Ele é insistente, vive levando porta na cara, mas não desiste nunca. Um dia, ele recebe um pedido diferente. Um restaurante quer 6 dessas máquinas de uma vez. Ele fica tão confuso que decide ir até esse lugar para ver o que está acontecendo. E aí, meu amigo, é onde tudo começa. Quando o Ray chega lá, ele se depara com um restaurante totalmente fora do comum para a época. Nada de garçons, nada de esperar uma eternidade para a comida chegar. Você faz o pedido no balcão e, em menos de 1 minuto, já está com seu hambúrguer, batata e refrigerante na mão. Isso era revolucionário naquela época. O nome do lugar? McDonald's. Quem criou? 2 irmãos, Mac e Dick McDonald. Ray fica maluco com aquilo. Ele vê ali uma mina de ouro. Os irmãos McDonald só queriam manter o restaurante deles funcionando bem, com comida de qualidade e tudo muito organizado. Mas Ray começa a pensar bem maior. Ele quer transformar aquilo numa rede, com McDonald's em todo canto do país. Só que tem um problema. Os irmãos são super certinhos, cheios de regras. Não querem abrir mão do controle da marca, nem mudar o jeito deles de fazer as coisas. Eles querem manter tudo do jeitinho que é. E Ray? Ray quer crescer, quer lucrar, quer deixar uma marca no mundo. Então ele começa a dar seus jeitinhos. Ele se junta com investidores, começa a abrir franquias do McDonald's por conta própria, meio que forçando a barra. Ele muda algumas coisas sem avisar os irmãos, começa a pensar mais no dinheiro do que na qualidade da comida. E aos poucos, vai tirando o poder das mãos dos verdadeiros criadores. Ray é esperto, mas também é ambicioso demais. Ele faz umas jogadas que, na real, são bem sacanas. Ele cria uma empresa por fora e começa a comprar os terrenos onde os McDonald's são construídos, o que dá para ele muito mais controle do que os irmãos imaginavam. E isso muda tudo. Chega um ponto em que os irmãos percebem que perderam o controle total. Ray basicamente rouba a ideia deles, transforma o McDonald's em um império e ainda por cima apaga o nome dos 2 da história oficial. Triste, né? Mas real. No fim das contas, Ray Kroc vira o fundador do McDonald's, mesmo não tendo criado o conceito. Ele é o cara que espalhou a marca pelo mundo, sim, mas também foi quem tomou tudo dos irmãos que começaram tudo com tanto cuidado. Então olha só, tudo começa com um cara chamado Ray Kroc. Ele já não é nenhum garotão, tá ali pelos seus 50 e poucos anos e passa a vida rodando de cidade em cidade, tentando empurrar umas máquinas de milkshake para lanchonetes e restaurantes. Só que assim, ninguém tá muito interessado. A galera fecha a cara, manda ele embora, ignora, e ele segue insistindo, mesmo ouvindo não atrás de não. A vida dele tá meio sem graça, sabe? Ele tá cansado, meio frustrado, mas ainda sonha em ter sucesso. A esposa dele, que fica em casa, até que segura as pontas, mas dá pra ver que ela também tá ficando meio sem paciência com os planos malucos dele que nunca dão certo. Aí um dia, quando ele tá quase perdendo a esperança, acontece algo estranho. A secretária dele avisa que um restaurante lá na Califórnia quer comprar 6 máquinas de milkshake de uma vez. E não é só isso. Pouco depois, eles ligam de novo pedindo mais 2. Ray arregala os olhos. Como assim um restaurante quer 8 máquinas de milkshake de uma vez? Isso nunca aconteceu antes. Curioso e intrigado, ele pega o carro e dirige até esse restaurante misterioso em San Bernardino, Califórnia. E é aí que ele encontra os irmãos Mac e Dick McDonald e o famoso restaurante McDonald's. Quando ele chega lá, Ray já nota que tem alguma coisa diferente. Tem fila, mas ela anda super rápido. As pessoas vão até o balcão, fazem o pedido e pá! Em poucos segundos, já estão com a comida na mão. Nada de garçonete, nada de ficar esperando meia hora pelo hambúrguer. E o mais incrível, tudo vem quentinho, gostoso, embrulhado num papel bonitinho e super baratinho. Ray fica encantado. Ele não entende como aquilo funciona tão bem. Então ele chama os irmãos para conversar e eles explicam tudo. Mac e Dick contam que criaram um sistema de cozinha totalmente novo, chamado Sistema de Produção em Linha. Tipo uma fábrica, só que de comida. Cada funcionário tem uma função específica. Um só frita hambúrguer, outro só monta os sanduíches, outro só coloca batata, e por aí vai.
Tudo é calculado, cronometrado, pensado nos mínimos detalhes. E sabe por quê? Porque eles queriam servir comida rápida, de qualidade e por um preço justo. Eles também contam que tentaram fazer franquias antes, mas não deu certo. As pessoas abriam restaurantes com o nome McDonald's, mas não seguiam o padrão. Uns usavam ingredientes ruins, outros deixavam a loja suja, e isso estragava a ideia deles. Então decidiram focar só naquele restaurante principal, bem controlado, do jeitinho que eles gostam. Ray escuta tudo isso com os olhos brilhando. Ele vê ali algo enorme, um modelo que podia funcionar em todo canto do país. Mas diferente dos irmãos, que estavam mais preocupados com a perfeição e com manter a tradição, Ray vê uma mina de ouro. Ele começa a imaginar a letra M dourada brilhando em cada esquina dos Estados Unidos. E mais, ele imagina aquilo como um símbolo de sucesso, modernidade, eficiência. Algo que podia mudar o jogo. Ele insiste, vai atrás dos irmãos e fala: deixa eu cuidar das franquias. Deixa eu espalhar isso pelo país. Prometo que vou seguir tudo do jeito que vocês querem. Depois de pensar muito, os irmãos McDonald acabam aceitando, mas colocam um monte de regras no contrato. Tudo tem que seguir o padrão original, nada de mudar o cardápio, nem fazer coisas sem avisar. Ray, com aquele sorrisão no rosto, finge que tá tudo bem. Ele pega o contrato, assina e já começa a se mover. E aí começa a jornada dele para transformar aquele pequeno restaurante em algo gigantesco. Mas claro, o que a gente vai ver depois é que Ray não vai conseguir se segurar por muito tempo dentro das regras dos irmãos. E é aí que a treta começa. Mas isso é história para outra parte. Por enquanto, o importante é saber. Ray descobriu o McDonald's, ficou fascinado com o sistema inteligente dos irmãos e viu ali a chance da vida dele. Eles eram os gênios por trás da ideia. Ele era o cara faminto por crescer e essa mistura estava prestes a explodir. Beleza. Lembra que o Ray Kroc tinha acabado de descobrir o McDonald's lá em San Bernardino, né? Ficou maravilhado com o sistema dos irmãos McDonald e convenceu eles a deixarem ele cuidar das franquias, prometendo seguir todas as regras certinhas. Pois é. No começo, Ray até tenta fazer tudo do jeito combinado. Ele começa a abrir novas lojas em outros lugares, tipo no meio oeste americano, e tenta manter o padrão. O mesmo cardápio, o mesmo sistema de montagem rápida, tudo limpinho e organizado. Só que aí ele começa a topar com um monte de problema. Para começar, os franqueados, ou seja, as pessoas que compravam o direito de abrir uma unidade do McDonald's, nem sempre faziam as coisas como os irmãos queriam. Tinha gente vendendo cachorro-quente, tinha loja bagunçada, comida mal feita, tudo o que os McDonald mais odiavam. E o Ray, que estava lá no meio disso tudo, tentando expandir, começa a ficar frustrado. Ele queria crescer rápido, ganhar dinheiro, ver o nome McDonald's em cada esquina, mas os irmãos estavam travando tudo com um monte de regra. Aí Ray começa a mudar. Aquela cara de vendedor simpático vai dando lugar a uma postura mais ambiciosa, quase agressiva. Ele percebe que se quiser transformar o McDonald's num império, vai ter que tomar o controle para ele. E aí entra um dos momentos mais importantes da história. Ray conhece um consultor financeiro que dá a ele uma ideia genial e ao mesmo tempo super malandra. Em vez de tentar controlar os franqueados ou convencer os irmãos a mudarem as regras, ele pode comprar os terrenos onde os restaurantes vão ser construídos. Assim, ele vira o dono do solo, do espaço físico. E quem quiser abrir um McDonald's vai ter que alugar o terreno dele. Isso dá a ele uma grana a mais e poder. Só que tem um detalhe. Isso não estava no contrato original com os irmãos McDonald. Então o que ele faz? Cria uma nova empresa, a Franchise Realty Corporation, e começa a comprar os terrenos por fora, sem avisar ninguém. Pronto. Agora ele tem uma forma de mandar mais do que os irmãos, mesmo sem quebrar o contrato diretamente. Genial. É eticamente duvidoso? Muito. Enquanto isso, o Ray vai ganhando fama. Ele aparece em revistas, jornais, vira o rosto do McDonald's. Os irmãos, que são os verdadeiros criadores da ideia, vão ficando cada vez mais irritados e apagados da história. Eles tentam manter o controle, mandam cartas, reclamam de cada mudança que o Ray faz, mas nada adianta. E as mudanças não param por aí. Ray começa a cortar custos. Ele troca o sorvete verdadeiro por pó de milkshake, para economizar. Ele muda ingredientes. Ele quer lojas em tudo quanto é lugar.
mesmo que isso signifique abrir mão da qualidade original. E quando os irmãos reclamam, ele finge que escuta, mas segue fazendo o que quer. Nesse meio tempo, a vida pessoal do Ray também vira do avesso. Ele se separa da esposa, que sempre esteve ao lado dele nos tempos difíceis, e logo começa um romance com a esposa de um dos franqueados, uma mulher chamada Joan, que mais tarde vira a nova esposa dele. Isso mostra como ele está cada vez mais focado só nele mesmo, deixando tudo e todos para trás em nome do sucesso. Um cara já meio velho, viajando de cidade em cidade nos Estados Unidos dos anos 50, tentando vender uma máquina de milkshake que quase ninguém quer comprar. Esse cara se chama Ray Kroc. Ele é insistente, vive levando porta na cara, mas não desiste nunca. Um dia, ele recebe um pedido diferente. Um restaurante quer 6 dessas máquinas de uma vez. Ele fica tão confuso que decide ir até esse lugar para ver o que está acontecendo. E aí, meu amigo, é onde tudo começa. Quando o Ray chega lá, ele se depara com um restaurante totalmente fora do comum para a época. Nada de garçons, nada de esperar uma eternidade para a comida chegar. Você faz o pedido no balcão e, em menos de 1 minuto, já está com seu hambúrguer, batata e refrigerante na mão. Isso era revolucionário naquela época. O nome do lugar? McDonald's. Quem criou? 2 irmãos, Mac e Dick McDonald. Ray fica maluco com aquilo. Ele vê ali uma mina de ouro. Os irmãos McDonald só queriam manter o restaurante deles funcionando bem, com comida de qualidade e tudo muito organizado. Mas Ray começa a pensar bem maior. Ele quer transformar aquilo numa rede, com McDonald's em todo canto do país. Só que tem um problema. Os irmãos são super certinhos, cheios de regras. Não querem abrir mão do controle da marca, nem mudar o jeito deles de fazer as coisas. Eles querem manter tudo do jeitinho que é. E Ray? Ray quer crescer, quer lucrar, quer deixar uma marca no mundo. Então ele começa a dar seus jeitinhos. Ele se junta com investidores, começa a abrir franquias do McDonald's por conta própria, meio que forçando a barra. Ele muda algumas coisas sem avisar os irmãos, começa a pensar mais no dinheiro do que na qualidade da comida. E aos poucos, vai tirando o poder das mãos dos verdadeiros criadores. Ray é esperto, mas também é ambicioso demais. Ele faz umas jogadas que, na real, são bem sacanas. Ele cria uma empresa por fora e começa a comprar os terrenos onde os McDonald's são construídos, o que dá para ele muito mais controle do que os irmãos imaginavam. E isso muda tudo. Chega um ponto em que os irmãos percebem que perderam o controle total. Ray basicamente rouba a ideia deles, transforma o McDonald's em um império e ainda por cima apaga o nome dos 2 da história oficial. Triste, né? Mas real. No fim das contas, Ray Kroc vira o fundador do McDonald's, mesmo não tendo criado o conceito. Ele é o cara que espalhou a marca pelo mundo, sim, mas também foi quem tomou tudo dos irmãos que começaram tudo com tanto cuidado. Então olha só, tudo começa com um cara chamado Ray Kroc. Ele já não é nenhum garotão, tá ali pelos seus 50 e poucos anos, e passa a vida rodando de cidade em cidade, tentando empurrar umas máquinas de milkshake para lanchonetes e restaurantes. Só que assim, ninguém tá muito interessado. A galera fecha a cara, manda ele embora, ignora, e ele segue insistindo, mesmo ouvindo não atrás de não. A vida dele tá meio sem graça, sabe? Ele tá cansado, meio frustrado, mas ainda sonha em ter sucesso. A esposa dele, que fica em casa, até que segura as pontas, mas dá pra ver que ela também tá ficando meio sem paciência com os planos malucos dele que nunca dão certo. Aí um dia, quando ele tá quase perdendo a esperança, acontece algo estranho. A secretária dele avisa que um restaurante lá na Califórnia quer comprar 6 máquinas de milkshake de uma vez. E não é só isso. Pouco depois, eles ligam de novo pedindo mais 2. Ray arregala os olhos. Como assim um restaurante quer 8 máquinas de milkshake de uma vez? Isso nunca aconteceu antes. Curioso e intrigado, ele pega o carro e dirige até esse restaurante misterioso em San Bernardino, Califórnia. E é aí que ele encontra os irmãos Mac e Dick McDonald e o famoso restaurante McDonald's. Quando ele chega lá, Ray já nota que tem alguma coisa diferente. Tem fila, mas ela anda super rápido. As pessoas vão até o balcão, fazem o pedido e pá! Em poucos segundos, já estão com a comida na mão. Nada de garçonete, nada de ficar esperando meia hora pelo hambúrguer. E o mais incrível, tudo vem quentinho, gostoso, embrulhado num papel bonitinho e super baratinho. Ray fica encantado. Ele não entende como aquilo funciona tão bem. Então ele chama os irmãos para conversar e eles explicam tudo.
Mac e Dick contam que criaram um sistema de cozinha totalmente novo, chamado Sistema de Produção em Linha. Tipo uma fábrica, só que de comida. Cada funcionário tem uma função específica. Um só frita hambúrguer, outro só monta os sanduíches, outro só coloca batata, e por aí vai. Tudo é calculado, cronometrado, pensado nos mínimos detalhes. E sabe por quê? Porque eles queriam servir comida rápida, de qualidade e por um preço justo. Eles também contam que tentaram fazer franquias antes, mas não deu certo. As pessoas abriam restaurantes com o nome McDonald's, mas não seguiam o padrão. Uns usavam ingredientes ruins, outros deixavam a loja suja, e isso estragava a ideia deles. Então decidiram focar só naquele restaurante principal, bem controlado, do jeitinho que eles gostam. Ray escuta tudo isso com os olhos brilhando. Ele vê ali algo enorme, um modelo que podia funcionar em todo canto do país. Mas diferente dos irmãos, que estavam mais preocupados com a perfeição e com manter a tradição, Ray vê uma mina de ouro. Ele começa a imaginar a letra M dourada brilhando em cada esquina dos Estados Unidos. E mais, ele imagina aquilo como um símbolo de sucesso, modernidade, eficiência. Algo que podia mudar o jogo. Ele insiste, vai atrás dos irmãos e fala: "Deixa eu cuidar das franquias. Deixa eu espalhar isso pelo país. Prometo que vou seguir tudo do jeito que vocês querem." Depois de pensar muito, os irmãos McDonald acabam aceitando, mas colocam um monte de regras no contrato. Tudo tem que seguir o padrão original, nada de mudar o cardápio, nem fazer coisas sem avisar. Ray, com aquele sorrisão no rosto, finge que tá tudo bem. Ele pega o contrato, assina e já começa a se mover. E aí começa a jornada dele para transformar aquele pequeno restaurante em algo gigantesco. Mas claro, o que a gente vai ver depois é que Ray não vai conseguir se segurar por muito tempo dentro das regras dos irmãos. E é aí que a treta começa. Mas isso é história para outra parte. Por enquanto, o importante é saber. Ray descobriu o McDonald's, ficou fascinado com o sistema inteligente dos irmãos e viu ali a chance da vida dele. Eles eram os gênios por trás da ideia. Ele era o cara faminto por crescer e essa mistura estava prestes a explodir. Beleza. Lembra que o Ray Kroc tinha acabado de descobrir o McDonald's lá em San Bernardino, né? Ficou maravilhado com o sistema dos irmãos McDonald e convenceu eles a deixarem ele cuidar das franquias, prometendo seguir todas as regras certinhas. Pois é. No começo, Ray até tenta fazer tudo do jeito combinado. Ele começa a abrir novas lojas em outros lugares, tipo no meio oeste americano, e tenta manter o padrão. O mesmo cardápio, o mesmo sistema de montagem rápida, tudo limpinho e organizado. Só que aí ele começa a topar com um monte de problema. Para começar, os franqueados, ou seja, as pessoas que compravam o direito de abrir uma unidade do McDonald's, nem sempre faziam as coisas como os irmãos queriam. Tinha gente vendendo cachorro-quente, tinha loja bagunçada, comida mal feita, tudo o que os McDonald mais odiavam. E o Ray, que estava lá no meio disso tudo, tentando expandir, começa a ficar frustrado. Ele queria crescer rápido, ganhar dinheiro, ver o nome McDonald's em cada esquina, mas os irmãos estavam travando tudo com um monte de regra. Aí Ray começa a mudar. Aquela cara de vendedor simpático vai dando lugar a uma postura mais ambiciosa, quase agressiva. Ele percebe que se quiser transformar o McDonald's num império, vai ter que tomar o controle para ele. E aí entra um dos momentos mais importantes da história. Ray conhece um consultor financeiro que dá a ele uma ideia genial e ao mesmo tempo super malandra. Em vez de tentar controlar os franqueados ou convencer os irmãos a mudarem as regras, ele pode comprar os terrenos onde os restaurantes vão ser construídos. Assim, ele vira o dono do solo, do espaço físico. E quem quiser abrir um McDonald's vai ter que alugar o terreno dele. Isso dá a ele uma grana a mais e poder. Só que tem um detalhe. Isso não estava no contrato original com os irmãos McDonald. Então o que ele faz? Cria uma nova empresa, a Franchise Realty Corporation, e começa a comprar os terrenos por fora, sem avisar ninguém. Pronto. Agora ele tem uma forma de mandar mais do que os irmãos, mesmo sem quebrar o contrato diretamente. Genial. É eticamente duvidoso? Muito. Enquanto isso, o Ray vai ganhando fama. Ele aparece em revistas, jornais, vira o rosto do McDonald's. Os irmãos, que são os verdadeiros criadores da ideia, vão ficando cada vez mais irritados e apagados da história.
Eles tentam manter o controle, mandam cartas, reclamam de cada mudança que o Ray faz, mas nada adianta. E as mudanças não param por aí. Ray começa a cortar custos. Ele troca o sorvete verdadeiro por pó de milkshake para economizar. Ele muda ingredientes. Ele quer lojas em tudo quanto é lugar, mesmo que isso signifique abrir mão da qualidade original. E quando os irmãos reclamam, ele finge que escuta, mas segue fazendo o que quer. Nesse meio tempo, a vida pessoal do Ray também vira do avesso. Ele se separa da esposa, que sempre esteve ao lado dele nos tempos difíceis, e logo começa um romance com a esposa de um dos franqueados, uma mulher chamada Joanne, que mais tarde vira a nova esposa dele. Isso mostra como ele está cada vez mais focado só nele mesmo, deixando tudo e todos para trás em nome do sucesso. Um cara já meio velho, viajando de cidade em cidade nos Estados Unidos dos anos 50, tentando vender uma máquina de milkshake que quase ninguém quer comprar. Esse cara se chama Ray Kroc. Ele é insistente, vive levando porta na cara, mas não desiste nunca. Um dia, ele recebe um pedido diferente. Um restaurante quer 6 dessas máquinas de uma vez. Ele fica tão confuso que decide ir até esse lugar para ver o que está acontecendo. E aí, meu amigo, é onde tudo começa. Quando o Ray chega lá, ele se depara com um restaurante totalmente fora do comum para a época. Nada de garçons, nada de esperar uma eternidade para a comida chegar. Você faz o pedido no balcão e, em menos de 1 minuto, já está com seu hambúrguer, batata e refrigerante na mão. Isso era revolucionário naquela época. O nome do lugar? McDonald's. Quem criou? 2 irmãos, Mac e Dick McDonald. Ray fica maluco com aquilo. Ele vê ali uma mina de ouro. Os irmãos McDonald só queriam manter o restaurante deles funcionando bem, com comida de qualidade e tudo muito organizado. Mas Ray começa a pensar bem maior. Ele quer transformar aquilo numa rede, com McDonald's em todo canto do país. Só que tem um problema. Os irmãos são super certinhos, cheios de regras. Não querem abrir mão do controle da marca nem mudar o jeito deles de fazer as coisas. Eles querem manter tudo do jeitinho que é. E Ray? Ray quer crescer, quer lucrar, quer deixar uma marca no mundo. Então ele começa a dar seus jeitinhos. Ele se junta com investidores, começa a abrir franquias do McDonald's por conta própria, meio que forçando a barra. Ele muda algumas coisas sem avisar os irmãos, começa a pensar mais no dinheiro do que na qualidade da comida. E aos poucos, vai tirando o poder das mãos dos verdadeiros criadores. Ray é esperto, mas também é ambicioso demais. Ele faz umas jogadas que, na real, são bem sacanas. Ele cria uma empresa por fora e começa a comprar os terrenos onde os McDonald's são construídos, o que dá para ele muito mais controle do que os irmãos imaginavam. E isso muda tudo. Chega um ponto em que os irmãos percebem que perderam o controle total. Ray basicamente rouba a ideia deles, transforma o McDonald's em um império e ainda por cima apaga o nome dos 2 da história oficial. Triste, né? Mas real. No fim das contas, Ray Kroc vira o fundador do McDonald's, mesmo não tendo criado o conceito. Ele é o cara que espalhou a marca pelo mundo, sim, mas também foi quem tomou tudo dos irmãos que começaram tudo com tanto cuidado. Então olha só, tudo começa com um cara chamado Ray Kroc. Ele já não é nenhum garotão, tá ali pelos seus 50 e poucos anos e passa a vida rodando de cidade em cidade, tentando empurrar umas máquinas de milkshake para lanchonetes e restaurantes. Só que assim, ninguém tá muito interessado. A galera fecha a cara, manda ele embora, ignora, e ele segue insistindo, mesmo ouvindo não atrás de não. A vida dele tá meio sem graça, sabe? Ele tá cansado, meio frustrado, mas ainda sonha em ter sucesso. A esposa dele, que fica em casa, até que segura as pontas, mas dá pra ver que ela também tá ficando meio sem paciência com os planos malucos dele que nunca dão certo. Aí um dia, quando ele tá quase perdendo a esperança, acontece algo estranho. A secretária dele avisa que um restaurante lá na Califórnia quer comprar 6 máquinas de milkshake de uma vez. E não é só isso. Pouco depois, eles ligam de novo pedindo mais 2. Ray arregala os olhos. Como assim um restaurante quer 8 máquinas de milkshake de uma vez? Isso nunca aconteceu antes. Curioso e intrigado, ele pega o carro e dirige até esse restaurante misterioso em San Bernardino, Califórnia. E é aí que ele encontra os irmãos Mac e Dick McDonald e o famoso restaurante McDonald's. Quando ele chega lá, Ray já nota que tem alguma coisa diferente. Tem fila, mas ela anda super rápido. As pessoas vão até o balcão, fazem o pedido e pá! Em poucos segundos, já estão com a comida na mão. Nada de garçonete,
Nada de ficar esperando meia hora pelo hambúrguer. E o mais incrível, tudo vem quentinho, gostoso, embrulhado num papel bonitinho e super baratinho. Ray fica encantado. Ele não entende como aquilo funciona tão bem. Então ele chama os irmãos para conversar e eles explicam tudo. Mac e Dick contam que criaram um sistema de cozinha totalmente novo, chamado Sistema de Produção em Linha. Tipo uma fábrica, só que de comida. Cada funcionário tem uma função específica. Um só frita hambúrguer, outro só monta os sanduíches, outro só coloca batata, e por aí vai. Tudo é calculado, cronometrado, pensado nos mínimos detalhes. E sabe por quê? Porque eles queriam servir comida rápida, de qualidade e por um preço justo. Eles também contam que tentaram fazer franquias antes, mas não deu certo. As pessoas abriam restaurantes com o nome McDonald's, mas não seguiam o padrão. Uns usavam ingredientes ruins, outros deixavam a loja suja, e isso estragava a ideia deles. Então decidiram focar só naquele restaurante principal, bem controlado, do jeitinho que eles gostam. Ray escuta tudo isso com os olhos brilhando. Ele vê ali algo enorme, um modelo que podia funcionar em todo canto do país. Mas diferente dos irmãos, que estavam mais preocupados com a perfeição e com manter a tradição, Ray vê uma mina de ouro. Ele começa a imaginar a letra M dourada brilhando em cada esquina dos Estados Unidos. E mais, ele imagina aquilo como um símbolo de sucesso, modernidade, eficiência. Algo que podia mudar o jogo. Ele insiste, vai atrás dos irmãos e fala: deixa eu cuidar das franquias. Deixa eu espalhar isso pelo país. Prometo que vou seguir tudo do jeito que vocês querem. Depois de pensar muito, os irmãos McDonald acabam aceitando, mas colocam um monte de regras no contrato. Tudo tem que seguir o padrão original, nada de mudar o cardápio, nem fazer coisas sem avisar. Ray, com aquele sorrisão no rosto, finge que tá tudo bem. Ele pega o contrato, assina e já começa a se mover. E aí começa a jornada dele para transformar aquele pequeno restaurante em algo gigantesco. Mas claro, o que a gente vai ver depois é que Ray não vai conseguir se segurar por muito tempo dentro das regras dos irmãos. E é aí que a treta começa. Mas isso é história para outra parte. Por enquanto, o importante é saber. Ray descobriu o McDonald's, ficou fascinado com o sistema inteligente dos irmãos e viu ali a chance da vida dele. Eles eram os gênios por trás da ideia. Ele era o cara faminto por crescer e essa mistura estava prestes a explodir. Beleza. Lembra que o Ray Kroc tinha acabado de descobrir o McDonald's lá em San Bernardino, né? Ficou maravilhado com o sistema dos irmãos McDonald e convenceu eles a deixarem ele cuidar das franquias, prometendo seguir todas as regras certinhas. Pois é. No começo, Ray até tenta fazer tudo do jeito combinado. Ele começa a abrir novas lojas em outros lugares, tipo no meio oeste americano, e tenta manter o padrão. O mesmo cardápio, o mesmo sistema de montagem rápida, tudo limpinho e organizado. Só que aí ele começa a topar com um monte de problema. Para começar, os franqueados, ou seja, as pessoas que compravam o direito de abrir uma unidade do McDonald's, nem sempre faziam as coisas como os irmãos queriam. Tinha gente vendendo cachorro-quente, tinha loja bagunçada, comida mal feita, tudo o que os McDonald mais odiavam. E o Ray, que estava lá no meio disso tudo, tentando expandir, começa a ficar frustrado. Ele queria crescer rápido, ganhar dinheiro, ver o nome McDonald's em cada esquina, mas os irmãos estavam travando tudo com um monte de regra. Aí Ray começa a mudar. Aquela cara de vendedor simpático vai dando lugar a uma postura mais ambiciosa, quase agressiva. Ele percebe que se quiser transformar o McDonald's num império, vai ter que tomar o controle para ele. E aí entra um dos momentos mais importantes da história. Ray conhece um consultor financeiro que dá a ele uma ideia genial e ao mesmo tempo super malandra. Em vez de tentar controlar os franqueados ou convencer os irmãos a mudarem as regras, ele pode comprar os terrenos onde os restaurantes vão ser construídos. Assim, ele vira o dono do solo, do espaço físico. E quem quiser abrir um McDonald's vai ter que alugar o terreno dele. Isso dá a ele uma grana a mais e poder. Só que tem um detalhe. Isso não estava no contrato original com os irmãos McDonald. Então o que ele faz? Cria uma nova empresa, a Franchise Realty Corporation, e começa a comprar os terrenos por fora, sem avisar ninguém. Pronto. Agora ele tem uma forma de mandar mais do que os irmãos, mesmo sem quebrar o contrato diretamente. Genial.
É eticamente duvidoso? Muito. Enquanto isso, o Ray vai ganhando fama. Ele aparece em revistas, jornais, vira o rosto do McDonald's. Os irmãos, que são os verdadeiros criadores da ideia, vão ficando cada vez mais irritados e apagados da história. Eles tentam manter o controle, mandam cartas, reclamam de cada mudança que o Ray faz, mas nada adianta. E as mudanças não param por aí. Ray começa a cortar custos. Ele troca o sorvete verdadeiro por pó de milkshake para economizar. Ele muda ingredientes. Ele quer lojas em tudo quanto é lugar, mesmo que isso signifique abrir mão da qualidade original. E quando os irmãos reclamam, ele finge que escuta, mas segue fazendo o que quer. Nesse meio tempo, a vida pessoal do Ray também vira do avesso. Ele se separa da esposa, que sempre esteve ao lado dele nos tempos difíceis, e logo começa um romance com a esposa de um dos franqueados, uma mulher chamada Joan, que mais tarde vira a nova esposa dele. Isso mostra como ele está cada vez mais focado só nele mesmo, deixando tudo e todos para trás em nome do sucesso. Um cara já meio velho, viajando de cidade em cidade nos Estados Unidos dos anos 50, tentando vender uma máquina de milkshake que quase ninguém quer comprar. Esse cara se chama Ray Kroc. Ele é insistente, vive levando porta na cara, mas não desiste nunca. Um dia, ele recebe um pedido diferente. Um restaurante quer 6 dessas máquinas de uma vez. Ele fica tão confuso que decide ir até esse lugar para ver o que está acontecendo. E aí, meu amigo, é onde tudo começa. Quando o Ray chega lá, ele se depara com um restaurante totalmente fora do comum para a época. Nada de garçons, nada de esperar uma eternidade para a comida chegar. Você faz o pedido no balcão e, em menos de 1 minuto, já está com seu hambúrguer, batata e refrigerante na mão. Isso era revolucionário naquela época. O nome do lugar? McDonald's. Quem criou? 2 irmãos, Mac e Dick McDonald. Ray fica maluco com aquilo. Ele vê ali uma mina de ouro. Os irmãos McDonald só queriam manter o restaurante deles funcionando bem, com comida de qualidade e tudo muito organizado. Mas Ray começa a pensar bem maior. Ele quer transformar aquilo numa rede, com McDonald's em todo canto do país. Só que tem um problema. Os irmãos são super certinhos, cheios de regras. Não querem abrir mão do controle da marca, nem mudar o jeito deles de fazer as coisas. Eles querem manter tudo do jeitinho que é. E Ray? Ray quer crescer, quer lucrar, quer deixar uma marca no mundo. Então ele começa a dar seus jeitinhos. Ele se junta com investidores, começa a abrir franquias do McDonald's por conta própria, meio que forçando a barra. Ele muda algumas coisas sem avisar os irmãos, começa a pensar mais no dinheiro do que na qualidade da comida, e aos poucos vai tirando o poder das mãos dos verdadeiros criadores. Ray é esperto, mas também é ambicioso demais. Ele faz umas jogadas que, na real, são bem sacanas. Ele cria uma empresa por fora e começa a comprar os terrenos onde os McDonald's são construídos, o que dá para ele muito mais controle do que os irmãos imaginavam. E isso muda tudo. Chega um ponto em que os irmãos percebem que perderam o controle total. Ray basicamente rouba a ideia deles, transforma o McDonald's em um império e ainda por cima apaga o nome dos 2 da história oficial. Triste, né? Mas real. No fim das contas, Ray Kroc vira o fundador do McDonald's, mesmo não tendo criado o conceito. Ele é o cara que espalhou a marca pelo mundo, sim, mas também foi quem tomou tudo dos irmãos que começaram tudo com tanto cuidado. Então olha só, tudo começa com um cara chamado Ray Kroc. Ele já não é nenhum garotão, tá ali pelos seus 50 e poucos anos, e passa a vida rodando de cidade em cidade, tentando empurrar umas máquinas de milkshake para lanchonetes e restaurantes. Só que assim, ninguém tá muito interessado. A galera fecha a cara, manda ele embora, ignora, e ele segue insistindo, mesmo ouvindo não atrás de não. A vida dele tá meio sem graça, sabe? Ele tá cansado, meio frustrado, mas ainda sonha em ter sucesso. A esposa dele, que fica em casa, até que segura as pontas, mas dá pra ver que ela também tá ficando meio sem paciência com os planos malucos dele que nunca dão certo. Aí um dia, quando ele tá quase perdendo a esperança, acontece algo estranho. A secretária dele avisa que um restaurante lá na Califórnia quer comprar 6 máquinas de milkshake de uma vez. E não é só isso. Pouco depois, eles ligam de novo pedindo mais 2. Ray arregala os olhos. Como assim um restaurante quer 8 máquinas de milkshake de uma vez? Isso nunca aconteceu antes. Curioso e intrigado, ele pega o carro e dirige até esse restaurante misterioso em San Bernardino, Califórnia. E é aí que ele encontra os irmãos Mac e Dick McDonald e o famoso restaurante McDonald's.
Quando ele chega lá, Ray já nota que tem alguma coisa diferente. Tem fila, mas ela anda super rápido. As pessoas vão até o balcão, fazem o pedido e pá! Em poucos segundos, já estão com a comida na mão. Nada de garçonete, nada de ficar esperando meia hora pelo hambúrguer. E o mais incrível, tudo vem quentinho, gostoso, embrulhado num papel bonitinho e super baratinho. Ray fica encantado. Ele não entende como aquilo funciona tão bem. Então ele chama os irmãos para conversar e eles explicam tudo. Mac e Dick contam que criaram um sistema de cozinha totalmente novo, chamado Sistema de Produção em Linha. Tipo uma fábrica, só que de comida. Cada funcionário tem uma função específica. Um só frita hambúrguer, outro só monta os sanduíches, outro só coloca batata, e por aí vai. Tudo é calculado, cronometrado, pensado nos mínimos detalhes. E sabe por quê? Porque eles queriam servir comida rápida, de qualidade e por um preço justo. Eles também contam que tentaram fazer franquias antes, mas não deu certo. As pessoas abriam restaurantes com o nome McDonald's, mas não seguiam o padrão. Uns usavam ingredientes ruins, outros deixavam a loja suja, e isso estragava a ideia deles. Então decidiram focar só naquele restaurante principal, bem controlado, do jeitinho que eles gostam. Ray escuta tudo isso com os olhos brilhando. Ele vê ali algo enorme, um modelo que podia funcionar em todo canto do país. Mas diferente dos irmãos, que estavam mais preocupados com a perfeição e com manter a tradição, Ray vê uma mina de ouro. Ele começa a imaginar a letra M dourada brilhando em cada esquina dos Estados Unidos. E mais, ele imagina aquilo como um símbolo de sucesso, modernidade, eficiência. Algo que podia mudar o jogo. Ele insiste, vai atrás dos irmãos e fala: deixa eu cuidar das franquias. Deixa eu espalhar isso pelo país. Prometo que vou seguir tudo do jeito que vocês querem. Depois de pensar muito, os irmãos McDonald acabam aceitando, mas colocam um monte de regras no contrato. Tudo tem que seguir o padrão original, nada de mudar o cardápio, nem fazer coisas sem avisar. Ray, com aquele sorrisão no rosto, finge que tá tudo bem. Ele pega o contrato, assina e já começa a se mover. E aí começa a jornada dele para transformar aquele pequeno restaurante em algo gigantesco. Mas claro, o que a gente vai ver depois é que Ray não vai conseguir se segurar por muito tempo dentro das regras dos irmãos. E é aí que a treta começa. Mas isso é história para outra parte. Por enquanto, o importante é saber. Ray descobriu o McDonald's, ficou fascinado com o sistema inteligente dos irmãos e viu ali a chance da vida dele. Eles eram os gênios por trás da ideia. Ele era o cara faminto por crescer e essa mistura estava prestes a explodir. Beleza. Lembra que o Ray Kroc tinha acabado de descobrir o McDonald's lá em San Bernardino, né? Ficou maravilhado com o sistema dos irmãos McDonald e convenceu eles a deixarem ele cuidar das franquias, prometendo seguir todas as regras certinhas. Pois é. No começo, Ray até tenta fazer tudo do jeito combinado. Ele começa a abrir novas lojas em outros lugares, tipo no meio oeste americano, e tenta manter o padrão. O mesmo cardápio, o mesmo sistema de montagem rápida, tudo limpinho e organizado. Só que aí ele começa a topar com um monte de problema. Para começar, os franqueados, ou seja, as pessoas que compravam o direito de abrir uma unidade do McDonald's, nem sempre faziam as coisas como os irmãos queriam. Tinha gente vendendo cachorro-quente, tinha loja bagunçada, comida mal feita, tudo o que os McDonald mais odiavam. E o Ray, que estava lá no meio disso tudo, tentando expandir, começa a ficar frustrado. Ele queria crescer rápido, ganhar dinheiro, ver o nome McDonald's em cada esquina, mas os irmãos estavam travando tudo com um monte de regra. Aí Ray começa a mudar. Aquela cara de vendedor simpático vai dando lugar a uma postura mais ambiciosa, quase agressiva. Ele percebe que se quiser transformar o McDonald's num império, vai ter que tomar o controle para ele. E aí entra um dos momentos mais importantes da história. Ray conhece um consultor financeiro que dá a ele uma ideia genial e ao mesmo tempo super malandra. Em vez de tentar controlar os franqueados ou convencer os irmãos a mudarem as regras, ele pode comprar os terrenos onde os restaurantes vão ser construídos. Assim, ele vira o dono do solo, do espaço físico. E quem quiser abrir um McDonald's vai ter que alugar o terreno dele. Isso dá a ele uma grana a mais e poder. Só que tem um detalhe. Isso não estava no contrato original com os irmãos McDonald. Então o que ele faz?
cria uma nova empresa, a Franchise Realty Corporation, e começa a comprar os terrenos por fora, sem avisar ninguém. Pronto. Agora ele tem uma forma de mandar mais do que os irmãos, mesmo sem quebrar o contrato diretamente. Genial. É eticamente duvidoso? Muito. Enquanto isso, o Ray vai ganhando fama. Ele aparece em revistas, jornais, vira o rosto do McDonald's. Os irmãos, que são os verdadeiros criadores da ideia, vão ficando cada vez mais irritados e apagados da história. Eles tentam manter o controle, mandam cartas, reclamam de cada mudança que o Ray faz, mas nada adianta. E as mudanças não param por aí. Ray começa a cortar custos. Ele troca o sorvete verdadeiro por pó de milkshake, para economizar. Ele muda ingredientes. Ele quer lojas em tudo quanto é lugar, mesmo que isso signifique abrir mão da qualidade original. E quando os irmãos reclamam, ele finge que escuta, mas segue fazendo o que quer. Nesse meio tempo, a vida pessoal do Ray também vira do avesso. Ele se separa da esposa, que sempre esteve ao lado dele nos tempos difíceis, e logo começa um romance com a esposa de um dos franqueados, uma mulher chamada Joanne, que mais tarde vira a nova esposa dele. Isso mostra como ele está cada vez mais focado só nele mesmo, deixando tudo e todos para trás em nome do sucesso. Um cara já meio velho, viajando de cidade em cidade nos Estados Unidos dos anos 50, tentando vender uma máquina de milkshake que quase ninguém quer comprar. Esse cara se chama Ray Kroc. Ele é insistente, vive levando porta na cara, mas não desiste nunca. Um dia, ele recebe um pedido diferente. Um restaurante quer 6 dessas máquinas de uma vez. Ele fica tão confuso que decide ir até esse lugar para ver o que está acontecendo. E aí, meu amigo, é onde tudo começa. Quando o Ray chega lá, ele se depara com um restaurante totalmente fora do comum para a época. Nada de garçons, nada de esperar uma eternidade para a comida chegar. Você faz o pedido no balcão e, em menos de 1 minuto, já está com seu hambúrguer, batata e refrigerante na mão. Isso era revolucionário naquela época. O nome do lugar? McDonald's. Quem criou? 2 irmãos, Mac e Dick McDonald. Ray fica maluco com aquilo. Ele vê ali uma mina de ouro. Os irmãos McDonald só queriam manter o restaurante deles funcionando bem, com comida de qualidade e tudo muito organizado. Mas Ray começa a pensar bem maior. Ele quer transformar aquilo numa rede, com McDonald's em todo canto do país. Só que tem um problema. Os irmãos são super certinhos, cheios de regras. Não querem abrir mão do controle da marca nem mudar o jeito deles de fazer as coisas. Eles querem manter tudo do jeitinho que é. E Ray? Ray quer crescer, quer lucrar, quer deixar uma marca no mundo. Então ele começa a dar seus jeitinhos. Ele se junta com investidores, começa a abrir franquias do McDonald's por conta própria, meio que forçando a barra. Ele muda algumas coisas sem avisar os irmãos, começa a pensar mais no dinheiro do que na qualidade da comida. E aos poucos, vai tirando o poder das mãos dos verdadeiros criadores. Ray é esperto, mas também é ambicioso demais. Ele faz umas jogadas que, na real, são bem sacanas. Ele cria uma empresa por fora e começa a comprar os terrenos onde os McDonald's são construídos, o que dá para ele muito mais controle do que os irmãos imaginavam. E isso muda tudo. Chega um ponto em que os irmãos percebem que perderam o controle total. Ray basicamente rouba a ideia deles, transforma o McDonald's em um império e ainda por cima apaga o nome dos 2 da história oficial. Triste, né? Mas real. No fim das contas, Ray Kroc vira o fundador do McDonald's, mesmo não tendo criado o conceito. Ele é o cara que espalhou a marca pelo mundo, sim, mas também foi quem tomou tudo dos irmãos que começaram tudo com tanto cuidado. Então olha só, tudo começa com um cara chamado Ray Kroc. Ele já não é nenhum garotão, tá ali pelos seus 50 e poucos anos e passa a vida rodando de cidade em cidade, tentando empurrar umas máquinas de milkshake para lanchonetes e restaurantes. Só que assim, ninguém tá muito interessado. A galera fecha a cara, manda ele embora, ignora, e ele segue insistindo, mesmo ouvindo não atrás de não. A vida dele tá meio sem graça, sabe? Ele tá cansado, meio frustrado, mas ainda sonha em ter sucesso. A esposa dele, que fica em casa, até que segura as pontas, mas dá pra ver que ela também tá ficando meio sem paciência com os planos malucos dele que nunca dão certo. Aí um dia, quando ele tá quase perdendo a esperança, acontece algo estranho. A secretária dele avisa que um restaurante lá na Califórnia quer comprar 6 máquinas de milkshake de uma vez. E não é só isso. Pouco depois, eles ligam de novo pedindo mais 2. Ray arregala os olhos.
Como assim um restaurante quer 8 máquinas de milkshake de uma vez? Isso nunca aconteceu antes. Curioso e intrigado, ele pega o carro e dirige até esse restaurante misterioso em San Bernardino, Califórnia. E é aí que ele encontra os irmãos Mac e Dick McDonald e o famoso restaurante McDonald's. Quando ele chega lá, Ray já nota que tem alguma coisa diferente. Tem fila, mas ela anda super rápido. As pessoas vão até o balcão, fazem o pedido e pá! Em poucos segundos, já estão com a comida na mão. Nada de garçonete, nada de ficar esperando meia hora pelo hambúrguer. E o mais incrível, tudo vem quentinho, gostoso, embrulhado num papel bonitinho e super baratinho. Ray fica encantado. Ele não entende como aquilo funciona tão bem. Então ele chama os irmãos para conversar e eles explicam tudo. Mac e Dick contam que criaram um sistema de cozinha totalmente novo, chamado Sistema de Produção em Linha. Tipo uma fábrica, só que de comida. Cada funcionário tem uma função específica. Um só frita hambúrguer, outro só monta os sanduíches, outro só coloca batata, e por aí vai. Tudo é calculado, cronometrado, pensado nos mínimos detalhes. E sabe por quê? Porque eles queriam servir comida rápida, de qualidade e por um preço justo. Eles também contam que tentaram fazer franquias antes, mas não deu certo. As pessoas abriam restaurantes com o nome McDonald's, mas não seguiam o padrão. Uns usavam ingredientes ruins, outros deixavam a loja suja, e isso estragava a ideia deles. Então decidiram focar só naquele restaurante principal, bem controlado, do jeitinho que eles gostam. Ray escuta tudo isso com os olhos brilhando. Ele vê ali algo enorme, um modelo que podia funcionar em todo canto do país. Mas diferente dos irmãos, que estavam mais preocupados com a perfeição e com manter a tradição, Ray vê uma mina de ouro. Ele começa a imaginar a letra M dourada brilhando em cada esquina dos Estados Unidos. E mais, ele imagina aquilo como um símbolo de sucesso, modernidade, eficiência. Algo que podia mudar o jogo. Ele insiste, vai atrás dos irmãos e fala: "Deixa eu cuidar das franquias. Deixa eu espalhar isso pelo país. Prometo que vou seguir tudo do jeito que vocês querem." Depois de pensar muito, os irmãos McDonald acabam aceitando, mas colocam um monte de regras no contrato. Tudo tem que seguir o padrão original, nada de mudar o cardápio, nem fazer coisas sem avisar. Ray, com aquele sorrisão no rosto, finge que tá tudo bem. Ele pega o contrato, assina e já começa a se mover. E aí começa a jornada dele para transformar aquele pequeno restaurante em algo gigantesco. Mas claro, o que a gente vai ver depois é que Ray não vai conseguir se segurar por muito tempo dentro das regras dos irmãos. E é aí que a treta começa. Mas isso é história para outra parte. Por enquanto, o importante é saber. Ray descobriu o McDonald's, ficou fascinado com o sistema inteligente dos irmãos e viu ali a chance da vida dele. Eles eram os gênios por trás da ideia. Ele era o cara faminto por crescer e essa mistura estava prestes a explodir. Beleza. Lembra que o Ray Kroc tinha acabado de descobrir o McDonald's lá em San Bernardino, né? Ficou maravilhado com o sistema dos irmãos McDonald e convenceu eles a deixarem ele cuidar das franquias, prometendo seguir todas as regras certinhas. Pois é. No começo, Ray até tenta fazer tudo do jeito combinado. Ele começa a abrir novas lojas em outros lugares, tipo no meio oeste americano, e tenta manter o padrão. O mesmo cardápio, o mesmo sistema de montagem rápida, tudo limpinho e organizado. Só que aí ele começa a topar com um monte de problema. Para começar, os franqueados, ou seja, as pessoas que compravam o direito de abrir uma unidade do McDonald's, nem sempre faziam as coisas como os irmãos queriam. Tinha gente vendendo cachorro-quente, tinha loja bagunçada, comida mal feita, tudo o que os McDonald's mais odiavam. E o Ray, que estava lá no meio disso tudo, tentando expandir, começa a ficar frustrado. Ele queria crescer rápido, ganhar dinheiro, ver o nome McDonald's em cada esquina, mas os irmãos estavam travando tudo com um monte de regra. Aí Ray começa a mudar. Aquela cara de vendedor simpático vai dando lugar a uma postura mais ambiciosa, quase agressiva. Ele percebe que se quiser transformar o McDonald's num império, vai ter que tomar o controle para ele. E aí entra um dos momentos mais importantes da história. Ray conhece um consultor financeiro que dá a ele uma ideia genial e ao mesmo tempo super malandra. Em vez de tentar controlar os franqueados ou convencer os irmãos a mudarem as regras, ele pode comprar os terrenos onde os restaurantes vão ser construídos.
Assim, ele vira o dono do solo, do espaço físico. E quem quiser abrir um McDonald's vai ter que alugar o terreno dele. Isso dá a ele uma grana a mais e poder. Só que tem um detalhe. Isso não estava no contrato original com os irmãos McDonald. Então o que ele faz? Cria uma nova empresa, a Franchise Realty Corporation, e começa a comprar os terrenos por fora, sem avisar ninguém. Pronto. Agora ele tem uma forma de mandar mais do que os irmãos, mesmo sem quebrar o contrato diretamente. Genial. É eticamente duvidoso? Muito. Enquanto isso, o Ray vai ganhando fama. Ele aparece em revistas, jornais, vira o rosto do McDonald's. Os irmãos, que são os verdadeiros criadores da ideia, vão ficando cada vez mais irritados e apagados da história. Eles tentam manter o controle, mandam cartas, reclamam de cada mudança que o Ray faz, mas nada adianta. E as mudanças não param por aí. Ray começa a cortar custos. Ele troca o sorvete verdadeiro por pó de milkshake para economizar. Ele muda ingredientes. Ele quer lojas em tudo quanto é lugar, mesmo que isso signifique abrir mão da qualidade original. E quando os irmãos reclamam, ele finge que escuta, mas segue fazendo o que quer. Nesse meio tempo, a vida pessoal do Ray também vira do avesso. Ele se separa da esposa, que sempre esteve ao lado dele nos tempos difíceis, e logo começa um romance com a esposa de um dos franqueados, uma mulher chamada Joan, que mais tarde vira a nova esposa dele. Isso mostra como ele está cada vez mais focado só nele mesmo, deixando tudo e todos para trás em nome do sucesso. Um cara já meio velho, viajando de cidade em cidade nos Estados Unidos dos anos 50, tentando vender uma máquina de milkshake que quase ninguém quer comprar. Esse cara se chama Ray Kroc. Ele é insistente, vive levando porta na cara, mas não desiste nunca. Um dia, ele recebe um pedido diferente. Um restaurante quer 6 dessas máquinas de uma vez. Ele fica tão confuso que decide ir até esse lugar para ver o que está acontecendo. E aí, meu amigo, é onde tudo começa. Quando o Ray chega lá, ele se depara com um restaurante totalmente fora do comum para a época. Nada de garçons, nada de esperar uma eternidade para a comida chegar. Você faz o pedido no balcão e, em menos de 1 minuto, já está com seu hambúrguer, batata e refrigerante na mão. Isso era revolucionário naquela época. O nome do lugar? McDonald's. Quem criou? 2 irmãos, Mac e Dick McDonald. Ray fica maluco com aquilo. Ele vê ali uma mina de ouro. Os irmãos McDonald só queriam manter o restaurante deles funcionando bem, com comida de qualidade e tudo muito organizado. Mas Ray começa a pensar bem maior. Ele quer transformar aquilo numa rede, com McDonald's em todo canto do país. Só que tem um problema. Os irmãos são super certinhos, cheios de regras. Não querem abrir mão do controle da marca nem mudar o jeito deles de fazer as coisas. Eles querem manter tudo do jeitinho que é. E Ray? Ray quer crescer, quer lucrar, quer deixar uma marca no mundo. Então ele começa a dar seus jeitinhos. Ele se junta com investidores, começa a abrir franquias do McDonald's por conta própria, meio que forçando a barra. Ele muda algumas coisas sem avisar os irmãos, começa a pensar mais no dinheiro do que na qualidade da comida. E aos poucos, vai tirando o poder das mãos dos verdadeiros criadores. Ray é esperto, mas também é ambicioso demais. Ele faz umas jogadas que, na real, são bem sacanas. Ele cria uma empresa por fora e começa a comprar os terrenos onde os McDonald's são construídos, o que dá para ele muito mais controle do que os irmãos imaginavam. E isso muda tudo. Chega um ponto em que os irmãos percebem que perderam o controle total. Ray basicamente rouba a ideia deles, transforma o McDonald's em um império e ainda por cima apaga o nome dos 2 da história oficial. Triste, né? Mas real. No fim das contas, Ray Kroc vira o fundador do McDonald's, mesmo não tendo criado o conceito. Ele é o cara que espalhou a marca pelo mundo, sim, mas também foi quem tomou tudo dos irmãos que começaram tudo com tanto cuidado. Então olha só, tudo começa com um cara chamado Ray Kroc. Ele já não é nenhum garotão, tá ali pelos seus 50 e poucos anos e passa a vida rodando de cidade em cidade, tentando empurrar umas máquinas de milkshake para lanchonetes e restaurantes. Só que assim, ninguém tá muito interessado. A galera fecha a cara, manda ele embora, ignora, e ele segue insistindo, mesmo ouvindo não atrás de não. A vida dele tá meio sem graça, sabe? Ele tá cansado, meio frustrado, mas ainda sonha em ter sucesso. A esposa dele, que fica em casa, até que segura as pontas, mas dá pra ver que ela também tá ficando meio sem paciência com os planos malucos dele que nunca dão certo. Aí um dia, quando ele tá quase perdendo a esperança,
acontece algo estranho. A secretária dele avisa que um restaurante lá na Califórnia quer comprar 6 máquinas de milkshake de uma vez. E não é só isso. Pouco depois, eles ligam de novo pedindo mais 2. Ray arregala os olhos. Como assim um restaurante quer 8 máquinas de milkshake de uma vez? Isso nunca aconteceu antes. Curioso e intrigado, ele pega o carro e dirige até esse restaurante misterioso em San Bernardino, Califórnia. E é aí que ele encontra os irmãos Mac e Dick McDonald e o famoso restaurante McDonald's. Quando ele chega lá, Ray já nota que tem alguma coisa diferente. Tem fila, mas ela anda super rápido. As pessoas vão até o balcão, fazem o pedido e pá! Em poucos segundos, já estão com a comida na mão. Nada de garçonete, nada de ficar esperando meia hora pelo hambúrguer. E o mais incrível, tudo vem quentinho, gostoso, embrulhado num papel bonitinho e super baratinho. Ray fica encantado. Ele não entende como aquilo funciona tão bem. Então ele chama os irmãos para conversar e eles explicam tudo. Mac e Dick contam que criaram um sistema de cozinha totalmente novo, chamado Sistema de Produção em Linha. Tipo uma fábrica, só que de comida. Cada funcionário tem uma função específica. Um só frita hambúrguer, outro só monta os sanduíches, outro só coloca batata, e por aí vai. Tudo é calculado, cronometrado, pensado nos mínimos detalhes. E sabe por quê? Porque eles queriam servir comida rápida, de qualidade e por um preço justo. Eles também contam que tentaram fazer franquias antes, mas não deu certo. As pessoas abriam restaurantes com o nome McDonald's, mas não seguiam o padrão. Uns usavam ingredientes ruins, outros deixavam a loja suja, e isso estragava a ideia deles. Então decidiram focar só naquele restaurante principal, bem controlado, do jeitinho que eles gostam. Ray escuta tudo isso com os olhos brilhando. Ele vê ali algo enorme, um modelo que podia funcionar em todo canto do país. Mas diferente dos irmãos, que estavam mais preocupados com a perfeição e com manter a tradição, Ray vê uma mina de ouro. Ele começa a imaginar a letra M dourada brilhando em cada esquina dos Estados Unidos. E mais, ele imagina aquilo como um símbolo de sucesso, modernidade, eficiência. Algo que podia mudar o jogo. Ele insiste, vai atrás dos irmãos e fala: deixa eu cuidar das franquias. Deixa eu espalhar isso pelo país. Prometo que vou seguir tudo do jeito que vocês querem. Depois de pensar muito, os irmãos McDonald acabam aceitando, mas colocam um monte de regras no contrato. Tudo tem que seguir o padrão original, nada de mudar o cardápio, nem fazer coisas sem avisar. Ray, com aquele sorrisão no rosto, finge que tá tudo bem. Ele pega o contrato, assina e já começa a se mover. E aí começa a jornada dele para transformar aquele pequeno restaurante em algo gigantesco. Mas claro, o que a gente vai ver depois é que Ray não vai conseguir se segurar por muito tempo dentro das regras dos irmãos. E é aí que a treta começa. Mas isso é história para outra parte. Por enquanto, o importante é saber. Ray descobriu o McDonald's, ficou fascinado com o sistema inteligente dos irmãos e viu ali a chance da vida dele. Eles eram os gênios por trás da ideia. Ele era o cara faminto por crescer e essa mistura estava prestes a explodir. Beleza. Lembra que o Ray Kroc tinha acabado de descobrir o McDonald's lá em San Bernardino, né? Ficou maravilhado com o sistema dos irmãos McDonald e convenceu eles a deixarem ele cuidar das franquias, prometendo seguir todas as regras certinhas. Pois é. No começo, Ray até tenta fazer tudo do jeito combinado. Ele começa a abrir novas lojas em outros lugares, tipo no meio oeste americano, e tenta manter o padrão. O mesmo cardápio, o mesmo sistema de montagem rápida, tudo limpinho e organizado. Só que aí ele começa a topar com um monte de problema. Para começar, os franqueados, ou seja, as pessoas que compravam o direito de abrir uma unidade do McDonald's, nem sempre faziam as coisas como os irmãos queriam. Tinha gente vendendo cachorro-quente, tinha loja bagunçada, comida mal feita, tudo o que os McDonald mais odiavam. E o Ray, que estava lá no meio disso tudo, tentando expandir, começa a ficar frustrado. Ele queria crescer rápido, ganhar dinheiro, ver o nome McDonald's em cada esquina, mas os irmãos estavam travando tudo com um monte de regra. Aí Ray começa a mudar. Aquela cara de vendedor simpático vai dando lugar a uma postura mais ambiciosa, quase agressiva. Ele percebe que se quiser transformar o McDonald's num império, vai ter que tomar o controle para ele. E aí entra um dos momentos mais importantes da história.
Ray conhece um consultor financeiro que dá a ele uma ideia genial e ao mesmo tempo super malandra. Em vez de tentar controlar os franqueados ou convencer os irmãos a mudarem as regras, ele pode comprar os terrenos onde os restaurantes vão ser construídos. Assim, ele vira o dono do solo, do espaço físico. E quem quiser abrir um McDonald's vai ter que alugar o terreno dele. Isso dá a ele uma grana a mais e poder. Só que tem um detalhe. Isso não estava no contrato original com os irmãos McDonald. Então o que ele faz? Cria uma nova empresa, a Franchise Realty Corporation, e começa a comprar os terrenos por fora, sem avisar ninguém. Pronto. Agora ele tem uma forma de mandar mais do que os irmãos, mesmo sem quebrar o contrato diretamente. Genial. É eticamente duvidoso? Muito. Enquanto isso, o Ray vai ganhando fama. Ele aparece em revistas, jornais, vira o rosto do McDonald's. Os irmãos, que são os verdadeiros criadores da ideia, vão ficando cada vez mais irritados e apagados da história. Eles tentam manter o controle, mandam cartas, reclamam de cada mudança que o Ray faz, mas nada adianta. E as mudanças não param por aí. Ray começa a cortar custos. Ele troca o sorvete verdadeiro por pó de milkshake, para economizar. Ele muda ingredientes. Ele quer lojas em tudo quanto é lugar, mesmo que isso signifique abrir mão da qualidade original. E quando os irmãos reclamam, ele finge que escuta, mas segue fazendo o que quer. Nesse meio tempo, a vida pessoal do Ray também vira do avesso. Ele se separa da esposa, que sempre esteve ao lado dele nos tempos difíceis, e logo começa um romance com a esposa de um dos franqueados, uma mulher chamada Joan, que mais tarde vira a nova esposa dele. Isso mostra como ele está cada vez mais focado só nele mesmo, deixando tudo e todos para trás em nome do sucesso. Um cara já meio velho, viajando de cidade em cidade nos Estados Unidos dos anos 50, tentando vender uma máquina de milkshake que quase ninguém quer comprar. Esse cara se chama Ray Kroc. Ele é insistente, vive levando porta na cara, mas não desiste nunca. Um dia, ele recebe um pedido diferente. Um restaurante quer 6 dessas máquinas de uma vez. Ele fica tão confuso que decide ir até esse lugar para ver o que está acontecendo. E aí, meu amigo, é onde tudo começa. Quando o Ray chega lá, ele se depara com um restaurante totalmente fora do comum para a época. Nada de garçons, nada de esperar uma eternidade para a comida chegar. Você faz o pedido no balcão e, em menos de 1 minuto, já está com seu hambúrguer, batata e refrigerante na mão. Isso era revolucionário naquela época. O nome do lugar? McDonald's. Quem criou? 2 irmãos, Mac e Dick McDonald. Ray fica maluco com aquilo. Ele vê ali uma mina de ouro. Os irmãos McDonald só queriam manter o restaurante deles funcionando bem, com comida de qualidade e tudo muito organizado. Mas Ray começa a pensar bem maior. Ele quer transformar aquilo numa rede, com McDonald's em todo canto do país. Só que tem um problema. Os irmãos são super certinhos, cheios de regras. Não querem abrir mão do controle da marca nem mudar o jeito deles de fazer as coisas. Eles querem manter tudo do jeitinho que é. E Ray? Ray quer crescer, quer lucrar, quer deixar uma marca no mundo. Então ele começa a dar seus jeitinhos. Ele se junta com investidores, começa a abrir franquias do McDonald's por conta própria, meio que forçando a barra. Ele muda algumas coisas sem avisar os irmãos, começa a pensar mais no dinheiro do que na qualidade da comida. E aos poucos, vai tirando o poder das mãos dos verdadeiros criadores. Ray é esperto, mas também é ambicioso demais. Ele faz umas jogadas que, na real, são bem sacanas. Ele cria uma empresa por fora e começa a comprar os terrenos onde os McDonald's são construídos, o que dá para ele muito mais controle do que os irmãos imaginavam. E isso muda tudo. Chega um ponto em que os irmãos percebem que perderam o controle total. Ray basicamente rouba a ideia deles, transforma o McDonald's em um império e ainda por cima apaga o nome dos 2 da história oficial. Triste, né? Mas real. No fim das contas, Ray Kroc vira o fundador do McDonald's, mesmo não tendo criado o conceito. Ele é o cara que espalhou a marca pelo mundo, sim, mas também foi quem tomou tudo dos irmãos que começaram tudo com tanto cuidado. Então olha só, tudo começa com um cara chamado Ray Kroc. Ele já não é nenhum garotão, tá ali pelos seus 50 e poucos anos, e passa a vida rodando de cidade em cidade, tentando empurrar umas máquinas de milkshake para lanchonetes e restaurantes. Só que assim, ninguém tá muito interessado. A galera fecha a cara, manda ele embora, ignora, e ele segue insistindo, mesmo ouvindo não atrás de não. A vida dele tá meio sem graça, sabe?
Ele tá cansado, meio frustrado, mas ainda sonha em ter sucesso. A esposa dele, que fica em casa, até que segura as pontas, mas dá pra ver que ela também tá ficando meio sem paciência com os planos malucos dele que nunca dão certo. Aí um dia, quando ele tá quase perdendo a esperança, acontece algo estranho. A secretária dele avisa que um restaurante lá na Califórnia quer comprar 6 máquinas de milkshake de uma vez. E não é só isso. Pouco depois, eles ligam de novo pedindo mais 2. Ray arregala os olhos. Como assim um restaurante quer 8 máquinas de milkshake de uma vez? Isso nunca aconteceu antes. Curioso e intrigado, ele pega o carro e dirige até esse restaurante misterioso em San Bernardino, Califórnia. E é aí que ele encontra os irmãos Mac e Dick McDonald e o famoso restaurante McDonald's. Quando ele chega lá, Ray já nota que tem alguma coisa diferente. Tem fila, mas ela anda super rápido. As pessoas vão até o balcão, fazem o pedido e pá! Em poucos segundos, já estão com a comida na mão. Nada de garçonete, nada de ficar esperando meia hora pelo hambúrguer. E o mais incrível, tudo vem quentinho, gostoso, embrulhado num papel bonitinho e super baratinho. Ray fica encantado. Ele não entende como aquilo funciona tão bem. Então ele chama os irmãos para conversar e eles explicam tudo. Mac e Dick contam que criaram um sistema de cozinha totalmente novo, chamado Sistema de Produção em Linha. Tipo uma fábrica, só que de comida. Cada funcionário tem uma função específica. Um só frita hambúrguer, outro só monta os sanduíches, outro só coloca batata, e por aí vai. Tudo é calculado, cronometrado, pensado nos mínimos detalhes. E sabe por quê? Porque eles queriam servir comida rápida, de qualidade e por um preço justo. Eles também contam que tentaram fazer franquias antes, mas não deu certo. As pessoas abriam restaurantes com o nome McDonald's, mas não seguiam o padrão. Uns usavam ingredientes ruins, outros deixavam a loja suja, e isso estragava a ideia deles. Então decidiram focar só naquele restaurante principal, bem controlado, do jeitinho que eles gostam. Ray escuta tudo isso com os olhos brilhando. Ele vê ali algo enorme, um modelo que podia funcionar em todo canto do país. Mas diferente dos irmãos, que estavam mais preocupados com a perfeição e com manter a tradição, Ray vê uma mina de ouro. Ele começa a imaginar a letra M dourada brilhando em cada esquina dos Estados Unidos. E mais, ele imagina aquilo como um símbolo de sucesso, modernidade, eficiência. Algo que podia mudar o jogo. Ele insiste, vai atrás dos irmãos e fala: "Deixa eu cuidar das franquias. Deixa eu espalhar isso pelo país. Prometo que vou seguir tudo do jeito que vocês querem." Depois de pensar muito, os irmãos McDonald acabam aceitando, mas colocam um monte de regras no contrato. Tudo tem que seguir o padrão original, nada de mudar o cardápio, nem fazer coisas sem avisar. Ray, com aquele sorrisão no rosto, finge que tá tudo bem. Ele pega o contrato, assina e já começa a se mover. E aí começa a jornada dele para transformar aquele pequeno restaurante em algo gigantesco. Mas claro, o que a gente vai ver depois é que Ray não vai conseguir se segurar por muito tempo dentro das regras dos irmãos. E é aí que a treta começa. Mas isso é história para outra parte. Por enquanto, o importante é saber. Ray descobriu o McDonald's, ficou fascinado com o sistema inteligente dos irmãos e viu ali a chance da vida dele. Eles eram os gênios por trás da ideia. Ele era o cara faminto por crescer e essa mistura estava prestes a explodir. Beleza. Lembra que o Ray Kroc tinha acabado de descobrir o McDonald's lá em San Bernardino, né? Ficou maravilhado com o sistema dos irmãos McDonald e convenceu eles a deixarem ele cuidar das franquias, prometendo seguir todas as regras certinhas. Pois é. No começo, Ray até tenta fazer tudo do jeito combinado. Ele começa a abrir novas lojas em outros lugares, tipo no meio oeste americano, e tenta manter o padrão. O mesmo cardápio, o mesmo sistema de montagem rápida, tudo limpinho e organizado. Só que aí ele começa a topar com um monte de problema. Para começar, os franqueados, ou seja, as pessoas que compravam o direito de abrir uma unidade do McDonald's, nem sempre faziam as coisas como os irmãos queriam. Tinha gente vendendo cachorro-quente, tinha loja bagunçada, comida mal feita, tudo o que os McDonald mais odiavam. E o Ray, que estava lá no meio disso tudo, tentando expandir, começa a ficar frustrado. Ele queria crescer rápido, ganhar dinheiro, ver o nome McDonald's em cada esquina, mas os irmãos estavam travando tudo com um monte de regra. Aí Ray começa a mudar.
Aquela cara de vendedor simpático vai dando lugar a uma postura mais ambiciosa, quase agressiva. Ele percebe que se quiser transformar o McDonald's num império, vai ter que tomar o controle para ele. E aí entra um dos momentos mais importantes da história. Ray conhece um consultor financeiro que dá a ele uma ideia genial e ao mesmo tempo super malandra. Em vez de tentar controlar os franqueados ou convencer os irmãos a mudarem as regras, ele pode comprar os terrenos onde os restaurantes vão ser construídos. Assim, ele vira o dono do solo, do espaço físico. E quem quiser abrir um McDonald's vai ter que alugar o terreno dele. Isso dá a ele uma grana a mais e poder. Só que tem um detalhe. Isso não estava no contrato original com os irmãos McDonald. Então o que ele faz? Cria uma nova empresa, a Franchise Realty Corporation, e começa a comprar os terrenos por fora, sem avisar ninguém. Pronto. Agora ele tem uma forma de mandar mais do que os irmãos, mesmo sem quebrar o contrato diretamente. Genial. É eticamente duvidoso? Muito. Enquanto isso, o Ray vai ganhando fama. Ele aparece em revistas, jornais, vira o rosto do McDonald's. Os irmãos, que são os verdadeiros criadores da ideia, vão ficando cada vez mais irritados e apagados da história. Eles tentam manter o controle, mandam cartas, reclamam de cada mudança que o Ray faz, mas nada adianta. E as mudanças não param por aí. Ray começa a cortar custos. Ele troca o sorvete verdadeiro por pó de milkshake, para economizar. Ele muda ingredientes. Ele quer lojas em tudo quanto é lugar, mesmo que isso signifique abrir mão da qualidade original. E quando os irmãos reclamam, ele finge que escuta, mas segue fazendo o que quer. Nesse meio tempo, a vida pessoal do Ray também vira do avesso. Ele se separa da esposa, que sempre esteve ao lado dele nos tempos difíceis, e logo começa um romance com a esposa de um dos franqueados, uma mulher chamada Joanne, que mais tarde vira a nova esposa dele. Isso mostra como ele está cada vez mais focado só nele mesmo, deixando tudo e todos para trás em nome do sucesso. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.